Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa tão famosa e falada gamificação. O que é exatamente essa questão de gamificação? Gamificação é utilizar as estratégias de jogos, as estratégias do game design em situações não jogos, como por exemplo a educação. É um tipo de estratégia que já é utilizada e muito, principalmente pelos marqueteiros, é utilizada pelas empresas, é utilizada pela área de RH, de recursos humanos. Só que na educação a gente ainda, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda está engateando em algumas coisas, mas já tem bastante coisa desenvolvida, né? E a gamificação, ela faz parte de um rol que a gente chama também de metodologias ativas. Dessas metodologias ativas a gente tem o storytelling, a gente tem a sala de aula invertida. Com relação à gamificação, nada mais é do que utilizar a essência das pessoas que elaboram jogos para dentro da sala de aula, para dentro de uma situação de estudo. Tá, e por que usar a gamificação? Essa é a grande pergunta que alguns pais me fazem, inclusive. Ela trabalha com um sistema cerebral que a gente tem, que é o sistema límbico. O que é esse sistema límbico? É o sistema que cuida das nossas emoções. E o sistema límbico é o nosso sistema cerebral mais desenvolvido. Por quê? Porque foi o sistema que foi responsável pelo nosso amadurecimento e nossa sobrevivência no momento em que nós éramos homens da caverna. A gente tem que lembrar que no momento que o ser humano ele começou a surgir, não havia a fala. Então, para você sobreviver, era um toque de olhar, era uma observação. E aí, ao longo de todos essa evolução, o cérebro humano ele foi se desenvolvendo muito forte nessa questão no sistema límbico. E a gente tem também o sistema racional, que é a parte do cérebro que cuida da área racional. Só que o sistema límbico ele é muito mais desenvolvido que a nossa área racional. Então nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. O que normalmente a gente faz é justificar as nossas emoções com a racionalidade, mas a gente normalmente é levado pelas nossas emoções. E a gamificação, ela trabalha justamente isso. Por que as nossas crianças e os nossos adolescentes não conseguem, por exemplo, se concentrar no estudo, numa tarefa de casa e passam horas jogando, por exemplo? O que os jogos têm que os estudos não têm? O que a gente pode utilizar de estratégias ali dentro para poder colocar isso dentro de uma situação de educação? Se você gostou do que eu falei hoje, quer saber mais informações sobre a questão da gamificação, no como gamificar, como utilizar essas estratégias dentro da sua casa, com o seu filho, aqui no canal nós vamos falar da gamificação, nós vamos falar do storytelling, nós vamos falar de bastante estratégias que nós utilizamos ao longo do tempo aqui na Academic Geek, que deu bastante resultado, e a gente vai passar também para os pais para que eles consigam fazer isso em casa. Um beijo e até a próxima!